O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, amigos de casa, estamos começando mais um programa Direto ao Ponto aqui pela TV Zoom, um programa que, como todos os outros que entregam aqui a grade da casa, pode ser visto também através da nossa página na internet, tvzoom.com.br, ou a qualquer hora, qualquer lugar, através do nosso aplicativo de celular e ainda através da nossa página no YouTube. E já começamos 2019 com o pé na porta, por assim dizer, porque temos aqui a satisfação de receber um ex-atleta olímpico e atual deputado federal, Luiz Lima, a quem agradeço de antemão por ter aceitado o nosso convite. E também foi, evidentemente, o pessoal de casa sabe, foi o deputado federal mais votado aqui em Nova Friburgo. Luiz, obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui. É uma entrevista que eu já tinha vontade de fazer há algum tempo. Gostaria de fazer uma entrevista totalmente sobre tua carreira esportiva, porque eu acompanhei com atenção, mas sei que o pessoal de casa quer te ouvir mais também como deputado federal, até porque sua votação em Friburgo foi expressiva, né? Luiz, foi uma surpresa para você essa eleição? Surpresa, eu acho que não só para mim, né, Márcio? Indo direto ao ponto e sendo verdadeiro, a gente imaginava que ia ter uma renovação, mas não imaginava que essa renovação seria tão grande, tanto aqui na Assembleia Legislativa, no estado do Rio de Janeiro, como no Congresso Nacional, tanto para deputados federais como para senadores, no caso, para deputado federal atingindo aí quase 50%. Claro que dentro desses 50%, alguns, ou a maioria, já tinha ocupado um cargo no Executivo, ou como vereador ou deputado estadual, mas a renovação foi a maior renovação desde o fim do regime militar, né? Desde o início de uma nova política no Brasil, desde 85, 86, então a gente teve uma renovação bastante significante. E a tua votação? Que foi votação, enorme, 115 mil votos, né? 15 mil em Friburgo. Eu vou ser super sincero para você, Márcio, eu ainda não falei isso em nenhum programa de televisão. Quando teve a apuração dos votos, no dia 7 de outubro, a minha casa encheu de gente, os vizinhos foram assistir a apuração junto comigo, por trás do computador, meu pai e minha mãe. A gente tinha uma expectativa de 50 a 70 mil votos. Que deveria bastar para a eleição, né? Já bastaria. E sendo otimista, as pessoas que me cercavam, né? O meu coordenador de campanha, o Elbert, os amigos que coordenaram a minha campanha, que nasceu em Friburgo, em Nova Friburgo, imaginavam, sendo otimista, em torno de 77 mil votos. E no final eu tive 115 mil votos. Então, foi uma surpresa a votação passando de 100 mil votos, mas foi fruto de uma campanha com pouco recurso, não usamos o fundo eleitoral, né, o fundo partidário, nenhum candidato do PSL, mas dentro do PSL teve uma democracia na candidatura, onde todos os candidatos não tinham um mandato de deputado federal e tinham praticamente o zero de partida em um partido na qual não foi beneficiado diretamente, financeiramente, nenhum candidato. Então foi uma grande possibilidade de novos políticos, de pessoas que nunca exerceram um cargo no legislativo, de conseguir furar esse bloqueio, que é muito difícil, Márcio, para uma pessoa que nunca teve uma experiência política, ou nunca teve uma candidatura, ou nunca teve um padrinho político, né, pai, mãe, algum parente, conseguir furar esse bloqueio e se tornar um deputado federal. Em que medida você acha que foi um trabalho de campanha ou a tua fama anterior ajudou? Porque a gente está conversando nos bastidores aqui. Sim. Eu tenho uma história que, por exemplo, em 2007 eu fui cobrir umas corridas em Portugal, na Espanha, e identifiquei o Robert Scheidt na fila do check-in e percebi, combinei de entrevistá-lo no voo, né, o nosso maior medalhista olímpico, e percebi que as pessoas não o conheciam. Sim. Tanto no check-in quanto no voo, as pessoas não reconheciam um atleta de tanta importância. Você também foi um atleta olímpico, medalhista pan-americano, recordista sul-americano, possivelmente o maior fundista que a gente revelou na natação, mas uma pessoa como eu, entusiasta, com certeza sabia da tua história. Imagino que o público médio não conhecia, né? Apesar de também ter uma visibilidade grande com o desafio a travessia dos fortes, e muitas maratonas aquáticas, né? Mas o público médio talvez não conhecesse. Como é que foi construir essa campanha?
Márcio, primeiro, quando você pertence a qualquer tipo de segmento, seja o jornalismo, a medicina, a engenharia, um cargo específico, e o esportista, você vem de um segmento específico, assim como a cultura, um artista. Se você quer se tornar um político, você tem que ser, de fato, um político no bom sentido. Você tem que passar a entender dos temas que fazem parte do cotidiano dos municípios do seu estado, do seu próprio estado, adquirir uma linguagem abrangente, que você tenha também um bom poder de persuasão em relação às pessoas da qual você vai conversar, e você não precisa saber exatamente de tudo, mas você tem que ter um mínimo conhecimento para você conseguir convencer as pessoas que você vai se tornar um candidato e um político defensor das ideias referente àquelas pessoas que você conversa. Se você focar só no esporte, você não se elege. Esporte dificilmente elege algum esportista se ele direcionar somente para a política pública esportiva. Você tem alguns jogadores de futebol que conseguem se eleger, mas você tem poucos esportistas, vôlei, basquete, você tem vários candidatos, atletismo. E eu fui, acredito, uma exceção, porque entendi que uma candidatura política ela não pode se focar apenas num único tema, mas você tem que fazer com que as suas qualidades como pessoa, como esportista, envolvendo disciplina, coragem, competência, vontade, todas as características de um esportista, ainda mais de prova individual, são baseadas nos valores que as pessoas querem ver no político. Então, e eu entendi também que eu tinha que seguir determinados conceitos e determinadas dicas das pessoas que coordenavam a minha campanha. Então, acho que o diferencial também foi estar presente em 54 municípios. Você visitou 54? 54 em um pouco menos de 60 dias, dormindo muito pouco e gostei muito de rua. Gostei muito de conversar com as pessoas. Então, eu imagino que eu tive um sucesso. Aqui em Nova Friburgo, por exemplo, a gente esteve muito presente nas ruas. E eu acredito que cada pessoa que eu tive a oportunidade de conhecer, seja na Alberto Brown, em Olaria, em Conselheiro Paulino, nas ruas, foram pessoas que disseminaram a minha candidatura, que juntamente alinhada com Bolsonaro, um número muito forte, né? Número 17, eu acho que eu tive a minha candidatura assim, potencializada por essas características na campanha. A gente acabou vendo na reta final, né, que os candidatos Sim. alinhados, na verdade a votação veio um pouco de cima para baixo, né? Sim. Votando no Bolsonaro e agora quem é que ele está apoiando, Exatamente. né? E entre o grupo de apoiadores, né? Então, assim, naturalmente uma parte dessa votação também se deve ao alinhamento com a campanha que acabou sendo vitoriosa, né? E naturalmente isso faz, a gente tem nesse momento em Friburgo vários representantes próximos, né, a gente aqui na Câmara Federal, mas nenhum deles é tão ligado ao governo quanto você. Eu estou tomando a liberdade de chamar de você. Pode, por favor. Então, naturalmente, a tua influência no governo federal, Sim. Você é muito ligado a Flávio Bolsonaro, senador, ao próprio presidente. Então, acaba dando uma responsabilidade muito grande, né? Você pode ir além da função de deputado federal para assumir uma função de articulador. Sim. Você, na sua carreira anterior, foi um dos melhores do mundo, né? Um dos melhores nadadores do mundo de longa distância. Naturalmente, essa disciplina você carrega para se tornar um bom político também. Você chega agora à Câmara Federal. Já tem algum projeto? Geralmente, início de mandato, a pessoa tem muitas ideias, muitos projetos, depois vai se concentrando mais na função de fiscalizador, ou então de representante, as emendas parlamentares e tudo mais. Mas quais são as ideias que você pretende colocar em prática agora no início de mandato? Bom, Márcio, essa proximidade com o governo federal, ele traz uma imensa responsabilidade, né? Dos dois lados. É o governo com a sua bancada e a bancada com o governo. Ambos têm que ter muito alinhado para o discurso ser muito parecido. É claro que convergências existem, divergências podem aparecer no meio do caminho, durante os 4 anos, mas eu aceitei estar com o Bolsonaro porque eu tenho altas convergências com o seu pensamento simples e combativo, principalmente no sentido de combater a corrupção. A corrupção seja no meio esportivo, como seja em outros meios da nossa política. Fomos 64 candidatos no partido,
54 pessoas se candidataram a deputado federal. Eu fui o terceiro mais votado do partido, o oitavo mais votado do Estado. A princípio, Márcio, eu vou ser muito sincero com você, estar em Brasília é se sentir como, às vezes, um idoso em Copacabana, solitário no meio da multidão. Você tem, às vezes, a ausência do filho, então você se sente, às vezes, um pouco solitário em razão da política muito pesada do nosso país, onde o toma lá da cá, a troca de favores, ela é muito presente. A gente também se sente solitário quando as pessoas votam em você e, ao final da campanha, é cultural brasileiro. As pessoas votam, a grande maioria, pensando em si próprio e não num bem em função da sociedade. Então, o grande desafio também para o candidato novo é entender todo esse processo da política. Então, o meu primeiro objetivo é ter um bom poder de interlocução, não só com a minha bancada, mas com outros candidatos de outros partidos. Não é porque nós temos pensamentos políticos diferentes que eu não vou querer conversar com deputados de outros partidos. E eu quero sim apoiá-los se eles tiverem um projeto de lei eficiente para Nova Friburgo, para a região serrana. Não descarto, em hipótese alguma, fazer projetos com outros deputados de linha política diferente, mas que sejam em benefício do município. Então, o meu objetivo é primeiro, a sociedade e projetos. Projetos para o Rio de Janeiro, projetos para o nosso Brasil. Claro, a gente tem agora como prioridade a reforma da Previdência. Tem outros assuntos que eu acho que são secundários para o momento que a gente vive, mas que tomam um grande espaço da mídia. Mas eu quero ser, sim, um fiscalizador dos recursos do governo federal, principalmente aqui, falando particularmente da região serrana, recursos do governo federal e que sejam bem aplicados pelo município. Naturalmente, ter sido o deputado federal mais votado na cidade te dá uma responsabilidade também. Muito grande. E você estava dizendo que a sua campanha nasceu em Friburgo. Você podia contar um pouquinho dessa história para a gente? Poxa, Márcio, é uma soma de coincidências, né? Eu me torno secretário nacional em 2016, no Ministério do Esporte. Durante aquele afastamento da presidente Dilma, eu sou convidado a me tornar um secretário nacional. Eu nunca tinha ocupado um cargo público. Tenho até hoje uma assessoria esportiva em Copacabana. Promovo um evento chamado Rei e Rainha do Mar para a Rede Globo já desde 2010. Começou com uma travessia que eu fiz em 2009, uma travessia longa. Aceito o convite para ser secretário nacional e quando eu me torno um secretário nacional, durante um ano eu tenho algumas medidas que foram muito elogiadas, muito positivas na parte administrativa, no combate à corrupção e acaba que esse ano eu sou convidado a me tornar um candidato pelo PSL, convite que partiu do Major Denícoli, uma pessoa que eu conheci em Brasília, que trabalhava para projetos referente ao então deputado Jair Bolsonaro. Pensei um pouquinho, mas aceitei o convite e me tornei um candidato sem pretensão. E acabou que amigos meus de infância aqui de Nova Friburgo, principalmente o Frederico, e ele já trabalhava aqui em Nova Friburgo no meio político, juntou com pessoas que me fizeram um convite de vir almoçar aqui em Nova Friburgo e enxergaram em mim um possível candidato para eles apoiarem. Então, a minha parte estratégica da campanha e da política teve início aqui em Nova Friburgo. Que não foi só em Friburgo, né? Na verdade, essa equipe te acompanhou. Me acompanhou em tudo que é lugar. Por né? exemplo, tinha dia que eu não sabia onde eu ia estar no dia seguinte, né? Aonde eu ia estar. Então, a minha concentração durante a campanha, apesar de ter sido uma campanha de R$260 mil, com doação, muitos doadores foram... Eu participei do projeto Renova BR, Sim. que foi um curso político que eu tive a felicidade de fazer com candidatos de todos os partidos. Fui selecionado entre 7 mil candidatos, fomos 134. Calero também participou. Calero, fomos 17 eleitos, o projeto conseguiu aí atingir 10%. E o meu nome ficava num painel após esse curso. E pelo meu perfil, a minha doação de campanha, quase 90% da doação de campanha foi através do Renova BR e 115 mil votos. Então, e as pessoas que me ajudaram aqui em Nova Friburgo, se eu tivesse que arcar com essa despesa, seria
profissionais do altíssimo gabarito. Eu não teria cacife para bancar uma campanha, mas foram pessoas que acreditaram em mim, se doaram, e que eu acredito que a minha candidatura, o meu sucesso, pode ser o início de uma nova política nos municípios que eu tive uma votação bastante expressiva. Eu vou te interromper brevemente, a gente tem que fazer Márcio. o nosso único intervalo, mas é bem rapidinho. Sim. Espero que estejam gostando tanto quanto eu, a gente já está de volta, é rapidinho. Você pode assistir aos programas da TV Zoom na hora que quiser. Pode também acompanhar ao vivo a nossa programação. Baixe grátis o aplicativo TV Zoom no seu celular ou no seu tablet e envie o seu vídeo para o nosso jornalismo. Aplicativo TV Zoom. É Nova Friburgo na palma da sua mão. Bom, amigos de casa, estamos de volta para o nosso segundo, infelizmente, último bloco, hoje recebendo o ex-atleta olímpico e recém-eleito deputado federal Luiz Lima, do PSL, que foi o mais votado aqui em Nova Friburgo. Luiz, você estava contando da importância de Nova Friburgo na tua campanha. Sim. E é uma importância na sua vida também, né? Você tem uma ligação com Friburgo que vem de antes de você nascer com a tua mãe, né? Sim. Você se importa de contar um pouquinho da história pra gente? Não importa não, Márcio. É um prazer, é um motivo de felicidade para mim e na história da minha família. Eu sou filho único, minha mãe se chama Vitória Régia, é pernambucana, no interior de Pernambuco. Lindo nome, por sinal, hein? Vitória Régia. Eu ainda não encontrei uma moça, uma mulher, uma menina xará. Xará da minha mãe, Vitória Régia. Faço até aqui, se tiver alguém em Nova Friburgo chamado Vitória Régia, eu quero conhecê-la. Mas, Márcio, minha mãe ficou órfã, muito novinha, com 7 anos, ela veio para o Rio de Janeiro de férias, né? Tinham familiares já morando no município do Rio de Janeiro, mais precisamente no bairro de Santa Cruz. E o meu avô, aos 33 anos, sofre um acidente de automóvel. Eram 5 irmãos. A minha avó Maria José permanece no município do Rio de Janeiro sem condições de voltar para Pernambuco. E o meu tio-avô Severino fica responsável por criar os 5 filhos. Não tinha condição e aí os filhos se espalharam no estado do Rio de Janeiro. E minha mãe veio ser interna no Colégio Nossa Senhora das Dores, aqui no centro de Nova Friburgo. E ficou aí dos 7, 8 anos até os seus 16 anos estudando aqui em Nova Friburgo. Onde minha mãe estudou, onde eu estudei. Ah, que bacana. Onde meu filho estuda. Ah, que bom. E meu pai, mais tarde, conheceu minha mãe, veio visitar Nova Friburgo. Minha mãe, acredito que deve ter ficado muito emocionada, os amigos de infância. E meu pai compra um apartamento ali no Parque dos Eucaliptos, na rua Maria d'Ângelo Magliano, em Olaria. E mais tarde compra um apartamento no condomínio Parque das Magnólias. E aí eu vivi intensamente em Nova Friburgo desde o meu nascimento até os meus 16, 17 anos, quando eu me tornei um atleta da Seleção Brasileira de Natação. Você começou a nadar aqui, então? Nadava aqui, em Nova Friburgo, nas piscinas ali do country, nadava no próprio condomínio, quando eu era muito pequeno. Meu pai sempre ficou presente na natação, mas em clube federado, eu era federado pelo Rio de Janeiro. E Friburgo eu fiz grandes amizades, vivi o carnaval aqui de Friburgo, eu vinha muito com os meus pais. Ganhei o título de cidadão friburguense em 1996, quando eu me tornei um atleta olímpico de natação. Você chegou a morar aqui? Não, morar de fato não, mas eu estive muito presente em Nova Friburgo. E Nova Friburgo foi uma cidade assim que eu tenho lembranças muito fortes da minha infância. E amigos que você conservou ao longo da vida, né? Os amigos de infância normalmente a gente guarda para a vida, né? Que são amigos feitos sem nenhum interesse, né? Normalmente as crianças, quando escolhem os seus amigos, escolhem por afinidade, né? Então, afinidade daquela coisa de gostar de estar com aquela pessoa. Então, eu diria que o Fred foi um amigo de infância e que hoje eu sou um candidato a deputado federal por essa soma de coincidências e a gente pôde formar esse grupo aqui em Nova Friburgo. Mas deixa de ser interessante, porque é claro que as amizades de infância são muito sólidas, Sim. são muito... mas é muito fácil para uma pessoa que levou a vida que você levou perder as amizades de infância, Sim. porque você conheceu o mundo inteiro, levou uma rotina que, de certa forma, era sacrificante, te isolava muito. Eu imagino que a sua rotina de treino fosse muito pesada, né? Sim. E estava sempre viajando, você passou a maior parte da sua vida viajando pelo mundo todo e fez outros amigos, né? Então, acaba sendo interessante que tenha mantido os laços assim ao longo da vida, né? Que foi a vida de atleta de ponta, é uma vida fora da curva, né? Sim. Então é interessante. E você... Conheci minha mulher também na natação. Foi? Eu namoro desde os 19 anos, eu tô com 41. E a minha mulher eu conheci numa competição
internacional na Itália, na cidade de Messina, na Sicília, no Mundial Universitário de 1997. Acontece muito isso, né? Eu não quero desviar da política, mas já ouvi muito que em Vila Olímpica tem muito namoro, né? Muita coisa assim, né? Mas eu acredito, Márcio, que eu acho que para todas as profissões, inclusive para a política, se você não tiver um equilíbrio familiar, eu acho que você não alcança a sua plenitude, o seu máximo de potencial, inclusive na política também, principalmente em campanha. Essa é uma bandeira forte do PSL, né? Do grupo que chegou ao poder agora, essa questão familiar é uma bandeira forte, né? Sim. A família, eu tenho alguns amigos que, apesar de serem homossexuais, acreditaram em mim, mesmo estando com o Jair Bolsonaro, que também teve o apoio de homossexuais, porque acreditam que não é preconceito, é apenas um ponto de vista em relação a um tipo de comportamento, mas não um comportamento, eu diria, de valores. Eu acho que você tem uma opção sexual e o conceito família, né, ele é muito mais abrangente do que simplesmente a união de um homem e uma mulher. Então, eu venho de uma linha dentro do PSL, uma linha que vem para combater a corrupção, resgate de valores, mas eu diria que eu sou um pouquinho mais brando na relação do discurso, Até porque, assim, quando a eleição começou a se desenhar, naturalmente o discurso todo ele abranda um pouco, né? Ao longo da carreira política, o presidente falou muitas coisas que eu tenho certeza que ele se arrepende de ter dito hoje em dia, que não diria, ou pelo menos não diria hoje em dia com a gravidade com que falou, né? Eu vou ser muito sincero com você. O Jair Bolsonaro, ele viveu anos 70, anos 80, anos 90. Se você pegar um programa dos Trapalhões dos anos 80, quando o Didi falava, ele camufla, ele camufla, é uma expressão um humor que hoje em dia não seria aceito. Que não seria aceito. E a gente não pode falar que o Renato Aragão era preconceituoso. O Mussum, ele foi criticado muito por isso, por participar de piadas, chamar ele de cadê o macaco? E ele tá aqui. O grande pássaro. Então, são expressões que não são mais usadas, mas isso não caracteriza que aquela pessoa era uma pessoa preconceituosa, fazia parte do cotidiano da nossa época, né? Vamos falar um pouquinho sobre Friburgo. Grande parte da tua equipe é formada por friburguenses. E você vai manter, eu te perguntei isso na primeira vez que te entrevistei, você confirmou, vai manter um gabinete aqui em Nova Friburgo para atender o interior do estado, né? Naturalmente isso acaba, a população interpreta isso como um canal de acesso a Brasília, um canal de acesso ao governo federal. Como é que vai funcionar isso? Como é que vai funcionar a estrutura do teu gabinete em Friburgo e de que forma as pessoas podem sugerir eventualmente um projeto de lei ou passar alguma ideia ou sugerir uma emenda parlamentar, que talvez seja um caso mais concreto, mais fácil de acontecer. Como é que vai ser esse canal de diálogo da população de Friburgo com o seu mandato? Bom, Márcio, o primeiro grande desafio de um candidato que tem sucesso na eleição é montar sua equipe de gabinete, né? Porque você tem muitos apoiadores, a votação foi muito grande. E eu digo o seguinte, se todo candidato eleito ele desse emprego para todo mundo que o apoiou na campanha ou para os seus eleitores, o programa de desemprego no país ele tinha acabado. Mas a minha equipe é feita de pessoas competentes, pessoas dispostas a construir uma política e pessoas dispostas a ouvir. No caso, meu gabinete vai ser aqui em Nova Friburgo, vai ser no bairro de Olaria, ali do lado do Banco do Brasil, ali na igrejinha, na esquina com a rua Maria d'Ângelo Magliniano, onde eu vivi. Então, vai ser um ponto onde o cidadão de Nova Friburgo, de toda a região serrana, vai poder participar do meu mandato, me orientar, dar sugestões, criticar também, porque o eleitor e o não eleitor também ele tem esse direito. Eu vou ser um membro do Legislativo, vou estar sendo pago pelo mais simples brasileiro e um pedido de emenda, como atendi hoje o secretário de Fazenda da cidade de Cordeiro, o Tiago, e ouvi do Tiago a dificuldade dos pequenos municípios da região que herdam uma dívida, uma má administração pública, principalmente na parte fazendária, um desequilíbrio dos municípios, onde você observa que o município não tem mais recurso para infraestrutura, ele mal consegue pagar uma saúde, uma educação
eficaz. Então, eu espero, aqui em Nova Friburgo, o gabinete sendo em Nova Friburgo, retribuir todo o carinho que a população de Nova Friburgo teve por mim. A votação foi muito expressiva, 17% dos eleitores de Nova Friburgo acreditaram numa mudança, acreditaram no meu nome, e esse é o grande desafio. Eu fico muito honrado, assim, é uma sensação muito boa, Márcio. Eu digo que todo cidadão deveria um dia se candidatar a vereador, a deputado estadual ou federal, porque é um curso de pós-graduação de vida, é um choque de emoções. Então, você vive emoções a cada dia. E eu posso te dizer, a pós-candidatura é ainda mais difícil do que a campanha. Imagino. Porque as pessoas, elas tendem a enxergar em você um salvador da pátria, né? Mas os salvadores da pátria somos todos nós. Né? Dá para comparar a sensação de Você teve grandes vitórias na vida, né? Sim. Construídas a custo de muito suor. Sim. E dá para comparar a sensação de uma vitória esportiva com uma vitória eleitoral, não? Eu acho que dá quando a sua campanha ela é feita de forma natural. Então, como a minha campanha foi uma campanha que não se comprou voto, eu não tirei R$1 do meu bolso para comprar um voto, não paguei um almoço, não paguei uma janta. Você recebe propostas indecorosas o tempo todo na política. Você recebe, às vezes, propostas que vão te facilitar. E aí a vitória ela não seria completa se o caminho for errado. Então, seria como usar um esteroide no esporte. Eu acho que mesmo você sendo um candidato, Márcio, com alto poder aquisitivo, que você pode financiar a sua campanha, eu diria que uma candidatura é como se fosse uma travessia que você tem que atravessar um rio, um largo rio, por exemplo, Rio Negro, no Amazonas. Tem muita gente que atravessa com a lancha e afunda com a lancha. Tem muito candidato que atravessa só nadando com um bracinho só e consegue atravessar. Tem outros que vão de caiaque e conseguem. Então você tem que usar a arma que você tem. Se você usa a arma que você tem de forma lícita, eu acho que a sensação é muito parecida com a vitória que você encontra ou no futebol, ou na natação, ou no basquete. É extremamente prazeroso. É assim de você ficar muito emocionado e o grau de responsabilidade. Eu acho que se o candidato e o deputado ele não sente na pele essa responsabilidade, é porque tem alguma coisa errada. Eu penso que é uma miopia muito grande, né, que a gente Sim. tem na cultura política, porque eu não passei pela sensação, mas você receber 115 mil votos no universo de 300 opções é uma coisa muito significativa. Muito. E a gente está falando de um estado só, né? Então, só no estado de Janeiro, 115 mil pessoas escolheram você entre o melhor, como o melhor entre 300. Isso é uma responsabilidade gigantesca, né? Você acaba ficando em dívida. E acho que é o maior pagamento que você recebe, Poxa vida. é essa confiança. Quem entrar na política pensando só no patrimônio pessoal é muita miopia. Né? É incrível a sensação, Márcio. A classe política, se fosse uma classe com dignidade, com responsabilidade, se fosse uma classe vista com bons olhos, né, referente a atos que ele deveria servir ao povo, é magnífico, porque você pega um deputado federal, somos 513, somos 46 representantes pelo estado do Rio de Janeiro, e você compara com o judiciário, por exemplo, né? Com o STF, por exemplo, que você pode ter ministros excelentes, né? Mesmo sendo indicados, mas eles não foram postos ali pela vontade popular. Então, independentemente se o deputado federal é de esquerda ou é de direita, é do partido X ou Y, é impressionante a sensação de você ser eleito. Então, imagino. Eu fiquei assim, extremamente feliz e emocionado com a minha eleição. Luiz, a gente está com o tempo já quase acabando, mas eu não queria deixar de ouvir sobre o Hospital do Câncer, aqui o Hospital de Oncologia, que a gente tem esse projeto que não sai do papel na Ponte da Saudade. Esteve perto de sair, mas muito... O governo estadual meteu os pés pelas mãos, realmente, nessa história, usou de forma eleitoreira, e foi realmente a gente está sofrendo muito com isso. É um hospital que poderia atender não só Nova Friburgo, mas toda uma região. Você tem se mostrado comprometido com essa causa.
Você ainda vai fazer uma visita está aqui em Friburgo, ainda vai fazer uma visita lá ao Sim. canteiro de obras. O que você pode dizer em relação ao teu comprometimento com essa causa? E depois eu abro espaço para você falar com o pessoal de casa, agradecer os seus votos e falar com todo mundo. Que bom. Márcio, eu tive hoje com a secretária de Saúde de Nova Friburgo, a Tânia Trilha, né? Trilha. E com a Sabrina, até para entender melhor a situação do Hospital de Câncer, o Zé Roberto aqui também, do movimento do Hospital de Câncer. O Hospital de Câncer de Nova Friburgo é um resumo do que acontece com a má administração pública. Eu vivi o Ministério do Esporte e presenciei essa política mal realizada, pouco coordenada, onde o governo federal, ele às vezes deposita confiança num estado, o estado do Rio de Janeiro falido administrativamente, o Hospital do Câncer hoje que foi projetado para ter 200 leitos, foi projetado para ter mais de 200 atendimentos por dia. Por dia aqui de Nova Friburgo, muitos friburguenses não sabem, todo dia 120 pessoas descem em ônibus para o Rio de Janeiro para tratar de câncer, da parte oncológica. É um sofrimento extra que você não precisa passar. É um sofrimento brutal e você vê um hospital com 10% apenas das obras concluídas, onde a Caixa Econômica já pediu a devolução do recurso, você não vê alinhamento entre o governo federal e o governo estadual. E eu espero, como deputado federal, fiscalizar essa obra, lutar pela conclusão dessa obra, lutar para que o governo do estado tenha a responsabilidade de enxergar toda a região serrana, que toda a região serrana vai usufruir desse hospital, oncologia infantil. Então, a gente vê que no nosso país as prioridades não são tratadas como prioridades, né? E isso acontece em qualquer área. Então, eu estou saindo daqui do programa, estou indo no Hospital do Câncer fazer uma visita, já estou entendendo mais ou menos como foi todo o processo, desde o início, desde a desapropriação, a doação, desapropriação e da construção do hospital. Mas eu, como deputado federal, fique certo que isso é uma demanda e um pedido de Nova Friburgo e a conclusão desse hospital. Eu posso te assegurar que se conseguir algum avanço nessa área, você Sim. vai estar realmente fazendo muito bem a cidade. Sim. Luiz, nosso tempo já estourou. Obrigado. Mas manda um abraço para o pessoal de casa e a gente encerra por aqui. Sim. Márcio, foi um prazer estar aqui no seu programa. Parabéns, você veio do jornal para a televisão. É um caminho que eu acredito que só pessoas com alta credibilidade conseguem. E eu quero agradecer a toda Nova Friburgo por ter acreditado. Quero que vocês me acompanhem, quero que vocês visitem o meu gabinete no bairro de Olaria e eu quero que vocês participem do meu mandato. Eu não conheço de tudo, conheço um pouquinho, claro que na área de educação, de esporte, área da cultura, área do turismo para o Rio de Janeiro, a gente vai estar muito participativo e quero que vocês sejam aí as pessoas que vão me dirigir no meu mandato. Então, contem comigo e muito obrigado pela confiança. É isso, começamos 2019 com o programa, a gente volta na semana que vem com mais um Direto ao Ponto. Até lá. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.